Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, agora trazendo para vocês aí mais uma análise técnica aqui, agora com uma visão mais global dos mercados financeiros ao qual o Bitcoin está inserido. Então vamos olhar para S&P, dólar e Bitcoin para você entender aqui na prática como essas correlações funcionam. A primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro envolvido nos mercados financeiros é o mesmo, que se move entre os mercados de acordo com a intencionalidade. Então, os mercados se correlacionam por força de fundamento e o dinheiro se movimenta por intencionalidade. Então, quando o dinheiro se move para mercados de risco, vemos aí o S&P em tendência de alta, o S&P crescendo. Então, os mercados de risco que são atrelados a esse fundamento de risco também recebe uma parcela desse capital. Então, a intenção que move dinheiro para os mercados de risco faz com que os mercados de risco subam de preço. Então, isso faz as correlações acontecerem. Então, o Bitcoin no momento está aí correlacionado com o S&P por conta do seu fundamento atual. Sabemos que Bitcoin, a intenção é que Bitcoin futuramente comece a se correlacionar com ouro, porque essa é a funcionalidade ideal pela qual nós entendemos o Bitcoin, que é ser uma reserva de valor, mas isso estamos falando para mais futuramente. Então não cabe agora estudarmos qualquer tipo de relação de Bitcoin ainda com ouro, porque o Bitcoin ainda está distante desse fundamento. Então, como o Bitcoin está sendo encarado ainda pelos mercados como um mercado de risco, vemos essa correlação com o S&P. Então, quando o dinheiro sai dos mercados de risco, por isso vemos Bitcoin sofrendo tanto, e aí Bitcoin seguindo o S&P. Por que o Bitcoin segue o S&P? Porque o S&P tem muito mais market cap que o Bitcoin. Então, quando o mercado está saindo de risco, sempre vamos tender a ver Bitcoin sofrendo muito mais, porque o market cap é menor. Então, basta muito menos dinheiro sair de Bitcoin para que ele tenha um movimento forte para baixo do que de S&P, porque tem muito mais market cap envolvido. Então, isso é o que explica as correlações. Pode ser que algumas tendências menores em algum tipo de momento se descorrelacionem em algum momento, mas isso não faz com que esses dois mercados se descorrelacionem por fundamento. Então, não pense que em algum momento houve algum descolamento de correlação, porque não é bem assim. Esses mercados estão correlacionados por fundamento, então eles sempre vão tender a se comportar de uma forma encadeada. E Bitcoin tem uma correlação inversa com o dólar, porque necessariamente quando o capital sai de risco, vai buscar um ativo intermediário de liquidez, que é o dólar. E aí também possui quando o dinheiro vai para dólar, é buscando liquidez para que esse dinheiro se espalhe novamente aí para mercados com mais segurança, que aí já estamos falando de commodities, ou títulos de tesouro, enfim, energia e etc. E aí, por isso, vemos o dólar ganhando muita liquidez nesses movimentos. Então, o capital sai de risco e vai para dólar, primeiramente, para ir de dólar e escoando para outros mercados de segurança. E também pelo efeito gangorra que o dólar tem com o Bitcoin, porque nós precificamos Bitcoin em dólar. Então, quando o dólar se move, Bitcoin necessariamente se move ao inverso. Então, para dólar e Bitcoin subir ao mesmo tempo, Bitcoin, os mercados de risco precisam estar precificando tendências de alta ao mesmo tempo que dólar. Então, muito dificilmente nós vamos ver isso acontecendo. Então, por dois fatores, Bitcoin tem uma correlação inversa ao dólar. Então, quando o dólar está subindo, Bitcoin necessariamente vai estar caindo ou subindo mais, e aí logo nós vamos ver o preço de Bitcoin precificado em dólar caminhando para baixo. Então, mais ou menos é esse o cenário de correlações globais. Então, quando nós queremos olhar para as correlações de Bitcoin, podemos olhar para S&P 500 e para dólar. Claro que nós não precisamos ficar analisando tudo ao mesmo tempo para saber se está correlacionado ou não. Por quê? Como é correlacionado, basta a gente analisar Bitcoin para entendermos como está o cenário global de correlações com Bitcoin. Correlação e correlação inversa vai andar mais ou menos aí dessa forma como eu expliquei. A mesma coisa, podemos olhar só para S&P para entender um monte de coisa que está acontecendo no mercado. Porém, vamos olhar aqui hoje nessa análise para os gráficos na prática, porque
como eu sempre digo, todas as informações que você precisa do mercado você consegue encontrar nos gráficos. Então, vamos para a prática aqui, vamos olhar para o gráfico de S&P. Então, primeiramente aqui, vemos uma tendência de baixa muito vigorosa no gráfico mensal. Então, isso é o que nos indica aí recessão e tudo mais. Para o mercado cripto, nós falamos em bear market, inverno cripto, esse tipo de coisa. Mas isso quer dizer a mesma coisa. Quando vemos isso acontecer em um, no outro temos recessão, e quando temos recessão em um, temos bear market no outro, porque no final das contas é exatamente a mesma coisa, só que muda a nomenclatura aí das pessoas que estão envolvidas no mercado. Então, é isso aí. S&P em vigorosa tendência de baixa, então o que nós podemos procurar aqui por S&P é algum tipo de fragilidade na força vendedora, pelas tendências menores, saber se algumas tendências menores já estão precificando fragilidade, porque isso vai tender a indicar em algum momento um ataque de touros para a gente ver, provavelmente aí, quem sabe, encadear uma inversão de tendência até precificar aí um fundo, uma base de preço nos gráficos maiores, para a gente ver um respiro aí em Bitcoin nos mercados, visando aí mais provável topos descendentes no preço, que vai fazer com que Bitcoin dê uma respirada também. Por enquanto, próximos suportes aí muito distantes, muito frágeis, então cabe a nós aqui procurar mesmo por sinais de fragilidade. Isso sim vai entregar uma informação mais precisa para nós. Então, aqui no gráfico mensal, nenhum tipo de sinal de fragilidade. Precisamos dar zoom nos gráficos menores para entender esse movimento com mais detalhes, para saber se aqui temos algum tipo de sinal de fragilidade, algumas tendências menores. Então, vamos lá para o gráfico semanal. Então, aquele movimento de impulso único no gráfico mensal, no semanal já dá para nós uma tendência de baixa, segurando aqui na resistência dinâmica das emas muito naturalmente. Então, veja, conforme o volume vai aumentando progressivamente, conforme o preço vai jogando para baixo, primeiramente vemos uma maior intencionalidade do mercado em negociar conforme o preço vai para baixo. E segundo, nesses movimentos quanto mais a força vendedora vende, à medida em que o preço carrega para baixo, mais ordens de compra progressivamente essa força enfrenta. Então, por isso, fluxo de negociações do mercado aumenta de forma crescente. Isso vai tender em algum momento a haver um recuo da força relativa de venda, o que vai fazer com que o preço retorne para buscar um topo descendente, para depois acumular força novamente para continuar jogando o preço para baixo. E é por isso que as tendências se movem, formando topos e fundos. Então, vamos para o gráfico diário, porque aqui não temos nenhum sinal de fragilidade, rompemos a base do suporte anterior e o preço continuando carregando para baixo, então nenhum sinal de fragilidade por enquanto. Vamos partir para o gráfico diário para ver se a gente encontra alguma coisa. Então, também não no gráfico diário. Tivemos o mesmo movimento, força respirando para um topo descendente, agora carregando novamente para baixo. E isso aqui segurando uma região de bandeira de baixo, que indica completo domínio da força vendedora em todos os factrais do mercado. Então, não cabe nem a nós aqui entrar nos gráficos menores, porque não temos nenhum indício de fragilidade da força vendedora ainda para conjecturar algum esfriamento aí desse movimento de queda nos gráficos maiores, indicando um respiro maior no Bitcoin por enquanto, e também nos mercados de risco globais também, por enquanto, nenhum sinal de arrefecimento da força vendedora. Vamos partir agora para o dólar para a gente ver como é essa correlação inversa aqui. Então vamos lá, estamos aqui no dólar, vamos olhar lá para o gráfico mensal para a gente entender o que está acontecendo. Então, veja, gráfico mensal aqui de DXY, perceba, DXY é o dólar sendo precificado por um conglomerado das outras 10 principais moedas do mundo. Então, aqui podemos entender que é o dólar por ele mesmo, é o índice de força do dólar. Então, quando DXY está caminhando para cima, significa que o dólar está ganhando força. Então, isso não é o dólar sendo precificado pelo viés de nenhuma outra moeda. Podemos entender, então, como a força do dólar, o gráfico de DXY. Então, é isso que queremos ver a força do dólar. Então, dólar aqui rompeu regiões de resistência importante e aqui agora vamos precisar ver em dólar esfriando um pouco, visando aqui um fundo ascendente para aí a gente começar a ver provavelmente um arrefecimento da força vendedora nos mercados de risco, e isso vai tender a fazer com que o Bitcoin dê uma respirada. Então, aqui agora, precisamos dar um zoom nos gráficos menores para ver se isso daqui demonstra algum tipo de sinal de fragilidade dessa força
compradora em dólar, digamos assim. Então vamos lá para o gráfico semanal para ver se encontramos algum tipo de sinal de fragilidade. Por enquanto ainda não. Vejo uma tendência de alta muito saudável, muito forte em dólar, fazendo topos e fundos, segurando na região de suporte dinâmico das EMAs. Então, quanto mais tempo essas EMAs funcionam como suporte, mais importantes elas ficam. Então aqui agora dólar segurou num fundo ascendente, agora estamos caminhando para cima novamente. Tivemos um rompimento já do topo anterior e agora podemos aqui, quem sabe, conjecturar alguma fragilidade da força, indicando uma perda de continuação no dólar. Então isso sim vai tender a indicar alguma fragilidade da força compradora em continuar carregando para cima, o que em algum momento vai tender a inverter a tendência e aí sim vermos um esfriamento da força vendedora nos mercados de risco. Então vamos para o gráfico diário para ver como isso está se dando. Então vejamos aqui no gráfico diário, quem sabe aí se distanciarmos desse topo anterior e furarmos essa região de suporte das EMAs, chegando próximo aí da região de fundo, podemos encontrar algum tipo de fragilidade num retorno, possivelmente, quem sabe, romper um topo anterior sem continuação, o que sim vai demonstrar um sinal de fragilidade, tornando aqui dólar suscetível à força vendedora, o que, em outras palavras, é os mercados de risco aí arrefecendo a sua força vendedora. Então, vamos tender a ver um respiro aí de S&P e Bitcoin. Então é isso para dólar e agora vamos para ele. Vamos olhar para Bitcoin para a gente ver, então, essa correlação na prática. Então, vemos aqui Bitcoin pelo gráfico mensal. Perceba, é correlacionado, porém com forças diferentes. Bitcoin, como market cap menor, vai tender a se movimentar com mais violência, como eu disse no início do vídeo. Então, aqui, Bitcoin invertendo a tendência no gráfico mensal, jogando o preço para baixo. E nos gráficos menores, a anatomia vai ser muito parecida com o S&P, porque os mercados são correlacionados. Então, veja aqui, gráfico semanal, retornou para um topo descendente, exatamente igual ao S&P, e agora continuando com mais violência, porque, como dito, Bitcoin tem um market cap muito menor que S&P, então vai tender a se mover com mais violência nos seus movimentos. Isso não significa que Bitcoin se move antes de S&P. Na verdade, Bitcoin acompanha o S&P só com a velocidade maior, porque precisa de muito menos capital para se mover mais, porque o market cap é menor. Então, é isso que está acontecendo, totalmente correlacionado com a S&P, inversamente correlacionado com o dólar. Então, como dito, quando começarmos a ver sinais de maiores fragilidades no dólar, tenderemos a ver um arrefecimento da força nos mercados de risco. Pode acontecer primeiro dos mercados de risco demonstrar fragilidades e inverter, e dólar acompanhar, ou ao contrário. Então, por isso é interessante a gente sempre dar uma olhada aí nessas correlações. Então, é isso que acontece nos mercados globais e é para isso que você precisa aí ficar de olho. Então, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Agora, explicando para vocês aí muito claramente como você analisa essas correlações na prática. Claro, partindo dos princípios corretos. Então, para esse tipo de coisa que você precisa ficar atento quando quer entender como Bitcoin está posicionado aí nos mercados de risco. Então, nos mercados globais, melhor dizendo. Então é isso aí, pessoal. Mais uma análise para vocês. Espero ter contribuído aí para a visão de vocês aí no conceito de análise técnica sobre os mercados, mostrando para vocês que tudo que nós precisamos entender sobre o mercado, nós podemos buscar no gráfico, inclusive essas análises macro de mercado. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí educativo para vocês. Um forte abraço. Valeu!